Você já disse ou já ouviu alguém falar: "Ah, ele tá fazendo isso para chamar a atenção"? O corpo da criança fala. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre comportamentos corporais que as crianças têm, que elas estão mostrando para nós que elas têm necessidade de tempo junto com seus pais e que elas estão sentindo falta de presença sua na vida dela. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento Aqui de 100 Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Me parece que a falta de tempo e a rotina corrida é quase que um pré-requisito da sociedade moderna para pais e mães. E muitas vezes as nossas crianças acabam levando o prejuízo de toda essa correria e da falta do tempo que os pais têm em consequência do seu dia a dia, de uma rotina de trabalho e dos seus afazeres diários. No entanto, e apesar de serem sim justificativas plausíveis, as nossas crianças estão sofrendo as consequências disso. E é isso que eu quero falar com você nesse vídeo, sobre o que está acontecendo com as nossas crianças e como que o corpo delas está demonstrando isso. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo meu, eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista. Então a minha fala aqui não vai ser dentro da abordagem da psicologia. Eu vou falar sobre o corpo, sobre o quanto esse corpo sofre por conta da ausência de tempo com os pais. Primeiro, vou compartilhar com vocês um experimento entre um bebê e uma mamãe. O ambiente é assim, eles foram colocados em um ambiente, esse bebê está sentado numa cadeirinha e a sua mãe está sentada na frente dele, olhando para ele. E de repente, essa mãe senta ali na frente dele e faz um semblante de que não está acontecendo nada. Ela fica com a cara parada, congelada, sem reação nenhuma. E o bebê começa a perceber aquele comportamento da mamãe e começa a fazer algumas coisas para ver se ele consegue chamar a atenção dessa mãe. Então, inicialmente ele dá um sorriso, a mamãe não corresponde a esse sorriso, fica ali olhando para a cara dele como se nada estivesse acontecendo. Depois, ele aponta para algum lugar achando que essa mamãe vai olhar para onde ele está apontando, mas ela nem mexe os olhos, nem pisca. Continua ali olhando para ele com a cara imóvel. Depois, esse bebê estica os bracinhos na direção da mamãe, achando que essa mamãe vai ter algum comportamento de levar as mãozinhas para ele, tentar pegar ele, mas ela não faz nada. Ela mantém o mesmo comportamento. Depois, esse bebê começa a ficar um pouco mais irritado e ele começa a gritar. Tipo assim, o que tá acontecendo? Por que ela não tá falando comigo? Por que ela não tá dando atenção para mim, não tá correspondendo? Mas ela não faz nada, não reage ao grito dessa criança. E mais ou menos depois de 2 minutos, esse bebê percebe que ele não tá conseguindo chamar atenção, que não tá conseguindo ter uma comunicação, uma relação ali com a mamãe. Ele começa a ficar nervoso, estressado, começa a se mexer na cadeirinha, buscando olhar para outra coisa, tentando entender o que tá acontecendo ali, e vai ficando irritado, estressado. Aí ele perde a postura que ele estava sentado, o corpinho dele já começa a mostrar que ele não tá legal, que aquilo tá incomodando ele e ele termina chorando. E aí quando esse bebê começa a chorar, a mamãe começa a conversar com ele, pega na mãozinha dele e fala que está ali. E aí o experimento termina. O que a gente pode aprender dessa experiência? Um instante, minutos ali que aconteceram, o nível de estresse que esse bebê foi, que ele até chegou a chorar. E ficou irritado ali, se movimentando naquela cadeirinha. Agora imagina isso em uma criança, em uma vida inteira que ela é privada de cuidado, de acolhimento, de atenção, por muito tempo na sua vida. O que será que isso vai trazer de qualidade de vida para essa criança? Vamos analisar um pouco mais profundo. Se esse bebê ficou nesse nível de estresse em apenas 2 minutos, agora vamos imaginar uma criança em que o que acontece ali é a ausência dos pais na vida dela. Pais que não se fazem presentes, pais que muitas vezes não ligam para as coisas que os seus filhos, que as crianças fazem. E essas coisas que elas fazem, muitas vezes o fazem para chamar a atenção dos seus pais e para conseguir a aprovação deles. E os pais muitas vezes não estão nem aí.
não elogiam, acabam criticando o tempo todo essa criança. Ou simplesmente ficam distantes dessa criança durante toda a fase do seu desenvolvimento. E aos poucos isso vai gerando impactos profundos na vida dessa criança. Essa criança vai começar a fazer muitas coisas que a gente vai começar a falar que ela tá desobediente, que ela tá mal comportada, que ela tá fazendo bagunça, que ela só tá querendo chamar atenção à toa, mas ela está desesperadamente tentando fazer alguma coisa e essa coisa vai vir por meio do seu comportamento, por isso que eu disse que lá no início o corpo fala. Então ela pode começar a bater, a cuspir, a xingar, ela pode começar a quebrar os brinquedos dela, a ser mais respondona. Então corporalmente essa criança vai mostrando e pelo seu comportamento, você vai vendo que tem alguma coisa diferente. Ali, o que está acontecendo com essa criança? Ela não tem ideia do que está acontecendo. Por que esses adultos não vêm ficar comigo, não me dão atenção? Porque a criança necessita. Para que ela tenha um bom desenvolvimento emocional, a presença do pai e da mãe é essencial na vida dessa criança. E meio que quando ela não tem isso, ela entra em parafusos. Ela fica totalmente confusa e ela vai tentar de todas as formas para chamar a atenção. Ou então ela simplesmente vai aceitar que aquilo é daquele jeito e vai começar a ficar cada vez mais quietinha e vai se fechando, se fechando, se fechando, que também é um perigo, porque essa criança vai se acostumar a ficar isolada, de que ela não é querida, de que ela não é amada, de que ninguém quer saber dela, porque ela não tem valor, ela não tem importância. As duas situações são perigosas. E outra questão, essa criança vai crescer, vai se tornar uma adolescente e pode vir a ter algum transtorno mental na sua adolescência, por conta da falta do tempo junto. E, consequentemente, ela vai crescendo e vai se tornar um adulto emocionalmente doente. Ah, Keila, mas eu tenho os compromissos da vida e não dá pra eu parar, né? Ela precisa entender, o meu filho precisa entender, a criança precisa entender. Ok, mas vamos pensar na cena aí. Muitas vezes a gente não consegue por conta do trabalho, dos compromissos, dos afazeres, conta chegando. Mas aí na hora do almoço você senta para almoçar com o celular na mão. O tempo que você vai ter com a sua criança é assistindo o vídeo, é jogando um videogame. Mal você olha no rosto, mal você dá um beijinho no rosto do seu filho quando coloca ele para dormir. Porque você tá lá segurando o celular enquanto tá ninando ele no outro braço, resolvendo coisas do trabalho. Entendem que a questão não é tempo, não é falta de tempo, é prioridade. O que nós precisamos mudar a nossa mente é que nós não estamos priorizando. Eu sei que isso é duro de ouvir, mas é uma verdade que a gente precisa falar para nós mesmos e nos reorganizarmos. E eu não estou apontando o dedo para você, porque isso também vale para mim. Porque quando eu aponto um dedo para você, 3 estão apontados para mim. Então eu também preciso avaliar isso. Qual tem sido a prioridade na minha vida? E quando você estiver almoçando com a sua criança, olhe para o olho dela, converse com ela, queira saber o que ela fez na escolinha naquele dia, como que foi o dia dela, esteja ali junto. Vai ter um tempo com a criança, desliga as telas, senta no chão, brinca com teu filho, pega peças de montar, brinca com bonecos, invente a brincadeira de vocês aí, tenha tempo junto com o seu filho. Pode ser que o seu dia a dia seja muito comprido, mas todo mundo vai ter que sentar para comer. Você vai precisar levar o seu filho para dormir. Você vai precisar levar o seu filho em algum momento para tomar um banho. Olha só, são 3 oportunidades no mínimo por dia que você tem no seu dia de ter tempo de qualidade com seu filho. E é lógico que precisaria de muita quantidade, mas você vê aí dentro da sua realidade o que é possível. Mas quantidade também importa sim, não é só qualidade. Quantidade é muito importante. E lembre-se que tudo aquilo que a gente dá importância, a gente dá tempo. Se a gente está preocupado com o peso, a gente vai arrumar um tempinho para fazer um exercício físico. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente tem priorizado.
Lembre-se que essa fase das crianças é finito. E claro que vai ser muito cansativo fazer isso, é verdade. Mas os frutos serão imensuráveis, maiores e melhores do que o cansaço. Vai valer muito a pena os frutos que você vai colher, de você dar este tempo a mais para o teu filho. Eu deixo esse vídeo como sugestão para você entender melhor o porquê a criança quer atenção o tempo todo. Se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal e eu te aguardo nesse vídeo. Tchau!